pegar a 11 aqui primeiro. Então a 11 fala o seguinte: um cilindro circular reto tem altura de 2 metros e raio da base de 0,8. Calcule o volume. Ó, o volume de um cilindro, então, deixa eu... Peraí, rapidão. Então, o volume de um cilindro, ou de um prisma, né, tanto faz, essa aqui é a 11. É sempre assim: a área da base vezes a altura. Ok? A altura é um segmento que é perpendicular à base e vai, no caso do cilindro, né, vai de uma base para outra base. Tá? É do plano de uma base para a outra base. Eu estou falando isso porque já na questão 12, ó, esse cilindro aqui ele não é reto, tá vendo? Ele é oblíquo, né, inclinado aqui. E a altura é essa daqui, tá vendo? A altura ela vai do plano de uma base perpendicular para o plano da outra base. No nosso caso do problema 11, não, ele é reto. Então a altura realmente vai, né, ele vai, por exemplo, do centro da base inferior para o centro da base superior. Tá? Então, a gente tem o seguinte: o volume aqui, a gente tem o seguinte: 2 metros de altura com 0,8 o raio da base. Então, ó, lembrando, a área da base, πr ao quadrado, então 0,8 ao quadrado vezes a altura, que é 2. Então, 0,8 ao quadrado vai dar 0,64, isso vezes 2 vai dar 1,28. Então vai ficar 1,28 e metros cúbicos. Ok? E aí, se colocar o π 3,14, ou se ele não disse, né, para adotar π igual a 13, é igual a 3. Então deixa π mesmo, que já resolve o problema. Tá? Nesse outro aqui, ó, a gente tem assim: em um cilindro circular oblíquo, cada geratriz mede 6 centímetros. Então, geratriz, que ele está falando aqui, deixa eu pensar. Peraí. 6 centímetros a mais que a altura. Então tá. Ele tá se referindo a esse segmento de reta. Vou colocar um pouco mais para cima aqui. Ó, ele está se referindo a esse segmento de reta que eu vou colocar aqui em verdinho. Ó. Ele vai daqui até aqui, tá vendo? Então ele diz que cada geratriz mede 6 centímetros a mais que a altura. Por isso que ele colocou H mais 6. Tá? E forma ângulo de 30 graus com o plano das bases. De 30 graus com os planos das bases, de raio 5. Na verdade, ele está formando 30 graus aqui, mas aqui é 60, né? Porque, concorda? Ó? Aqui tem que ser 60 graus. Não é? Mas tudo bem, a gente pode fazer da seguinte forma. Ele quer o volume. Ele diz que o raio da base é 5 centímetros. Beleza, então a gente vai pelo mesmo cálculo. Volume, área da base, vezes a altura. Beleza. A área da base dá para saber tranquilo porque a gente já tem que o raio é 5. Então vai ficar 25, que é o raio ao quadrado, vezes π. Beleza. A altura é o nosso problema. Então a altura nós vamos resolver da seguinte forma. A gente sabe que seno de 30 é meio. Então, seno de 30 graus é meio. Agora, como que a gente calcula o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok?
Então, daqui a gente já tira uma relação, ó, que 2H é igual a H mais 6. Portanto, H é 6. 6 centímetros. Aí a gente vai e usa na fórmula do volume. Então, se H é 6, 6 vezes 25, então dá 150. Então, 150 pi, só que em centímetros cúbicos. Tranquilo? Então eu peguei aqui, ó, o cateto oposto. Peguei aqui o cateto oposto, que é H, e peguei a hipotenusa, que é H mais 6. Tranquilo? Beleza. Aí vamos aqui. A 15. A área lateral de um cilindro circular reto é de 120 pi centímetros quadrados. Dado que a altura desse cilindro é 12 centímetros, calcular o seu volume. Então, beleza. Então, vamos só revisar aqui uma coisa. Como que a gente calcula a área lateral de um cilindro? A área lateral, ela é o comprimento é o perímetro do círculo da base, ou seja, 2πr, vezes a altura do próprio cilindro. Porque quando um cilindro é aberto, a parte lateral dele é um retângulo, né? É um retângulo que a base desse retângulo é o comprimento da circunferência da base do cilindro. E a altura do retângulo é a própria altura do cilindro, que é reto, né, no caso. Então, ele disse que isso aqui é 120 π. 120 π. Beleza, então eu posso cortar aqui π com π. E ele disse que a altura desse cilindro é 12. Então vai ficar assim, 2r vezes 12 igual a 120. Bom, o 12 com 120 aqui já vai ficar 10 no lado 120, eu passo o 2 dividindo. Então o raio é 5. 5 centímetros. Aí se ele quer o volume, aí a gente volta para aquilo. Volume, a área da base vezes a altura. Então, a área da base, πr ao quadrado, então a gente já tem o r, então vai dar 25 π, vezes a altura, que é 12. Então a gente vai ficar aqui o volume desse cilindro, 12 vezes 5 é 60, 60 vezes 5 é 300. Então isso aqui vai dar 300 centímetros cúbicos. Tranquilo? E aí o 16. O 16 ele fala o seguinte. Um cilindro circular reto de raio da base 10 centímetros possui uma seção meridiana. A seção meridiana é como se você pegasse o cilindro e, passando pelo centro da base, você cortasse esse cilindro na altura, certo? Não é a seção transversal. A seção transversal é um círculo. A seção longitudinal ou meridiana, ela é um retângulo, cuja base é o diâmetro da base do cilindro. Então, a aresta da base é o diâmetro da base do cilindro. E a altura é a altura do próprio cilindro. Então, ele diz assim, né? Possui uma seção meridiana equivalente a uma das bases. Então, ele está dizendo o seguinte: a seção meridiana é igual à área da base. Então, a área da base é πr ao quadrado. Beleza? E a seção meridiana, deixa eu pegar isso aqui e afastar um pouco para cá. E a seção meridiana é 2 vezes o raio vezes a altura.
Tá vendo? Ó, aparece o raio duas vezes. Então eu vou pegar isso aqui e igualar a isso aqui, ó. Quando eu faço isso, vai ficar 2RH, 2R é o diâmetro, certo? Então por isso que tem 2R. Igual a π vezes R vezes R. Vou colocar assim para a gente ver que tem que cortar um R com um R aqui, ó. Então eu tenho que πr é igual a 2H, certo? E ele diz que o raio da base é 10. Então vai ficar assim, 2H igual a 10π. Então, H é igual a 5π, certo? Em centímetros. Aí calcule o volume. Beleza, então volume, área da base, vezes a altura. A altura a gente já tem, o raio também, então π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Então isso aqui vai dar 125 π ao quadrado, em centímetros cúbicos. Beleza? Legal. Aí vamos ver essa daqui agora. A 27. Então, ó, a base circular de um tronco reto de cilindro tem raio 4 centímetros. E as geratrizes, maior e menor, então vamos colocar aqui, né? As geratrizes, ó. Vamos colocar essa daqui como sendo a menor, que é 6, a maior, que é 8, e faz de conta que está perpendicular aqui, e o raio 4 centímetros, que está bem aqui, ó. Aí ele diz, respectivamente, calcule o volume desse tronco. Beleza, então o que é que a gente tem que fazer, né? Vamos pensar aqui o que é que a gente tem que fazer. Se a gente calculasse o volume do cilindro inteiro, teria a parte aqui de cima que está faltando, certo? Ela está faltando. Tá? Vamos pensar aqui. Porque eu teria que tirar o volume aqui de cima. Certo? Ou se eu calculasse até o 6, aí eu teria que somar esse outro volume aqui. De repente, você tem um gabarito, né? Não diga a resposta agora não. Eu vou pensar aqui num negócio assim, ó. Eu vou calcular com a altura de 6, ó. Então, volume, vou chamar de volume 1, vai ser π4 ao quadrado vezes 6. Então, vai só até o 6. Vai só até aqui, ó. Certo? É como se fosse um cilindro menor. Aí tem uma parte dele que eu não estou calculando o volume ainda, tá? Então, isso aqui daria, o V1 ficaria em 16 vezes 6, que dá 96, e centímetros cúbicos. Beleza. O V2, eu vou fazer assim, ó. É a mesma base, e eu vou considerar a altura 2. Que 2 é esse? É esse 2 aqui, ó. Certo? Aqui é 6 e aqui é 2, que aí somando vai dar o 8. Certo? Então vou colocar aqui 2. Esse V2 aqui é o quadrado, vai dar 32 e centímetros cúbicos. E eu vou pegar só metade dele. Por quê? Porque a outra metade foi cortada, ó, a metade que não aparece aqui em cima. Certo? Então, V2 sobre 2 é 16 π centímetros cúbicos. E aí eu somo V1 mais a metade de V2. E isso vai dar 112 π centímetros cúbicos. O gabarito disse quanto?
É tudo já direto, né? Vai pela numeração e já resolve, né? Beleza. Então, viu? Por quê? Porque se eu fosse calcular com altura 8, eu não saberia o que tirar. Então, quer dizer, não saberia, até saberia. Seria um prisma com a base 4 com altura 2 dividido por 2. Mas eu acho que é mais fácil a gente fazer isso aí. Pegar o segundo volume e particionar o segundo volume. Vamos aqui na 28. Então, a 28. Então, a 28 fez assim, ó. Fala assim: uma peça de palmito com a forma de um cilindro circular reto com 2 centímetros de raio de base e 12 centímetros de altura foi cortada em 2 pedaços com a forma de tronco de cilindro. Certo? Se o volume de um dos pedaços é o dobro do volume do outro e a menor geratriz do pedaço menor é 3, calcule a medida da maior geratriz desse pedaço. Que ótimo, né? A figura é como se fosse essa figura anterior aqui, tá? Como se fosse essa figura aqui, só que ao invés de 6, ele coloca que é 3. Então aqui seria 3 centímetros. Aqui é justamente o que a gente quer, tá? E o raio da base é 2. Beleza, agora vamos pegar o volume inteiro. Então, ó, o volume total, vamos colocar assim, ele tem 2 centímetros de raio, então 2 ao quadrado vai dar 4. 4π seria a área da base, vezes a altura, 12. Então o volume total é de 48π centímetros cúbicos. Beleza. Aí ele diz assim, ele foi cortado em 2 troncos de cilindro, ou seja, em duas coisas desse formato aí da figura verdinha. Só que se o volume de um dos pedaços é o dobro do volume do outro, e a menor geratriz do pedaço menor é 3, beleza, então primeiro vamos dividir. Como é que vai ficar V1 e como é que vai ficar V2? Veja que um é o dobro do outro, então é como se eu pegasse e fizesse o seguinte. O menor, que eu vou chamar V1, é 1/3 do volume total. Por quê? Porque o outro é 2/3, e aí forma o volume total. Então isso aqui vai ser 16π centímetros cúbicos. E esse daqui é o menor, certo? O maior teria 32π centímetros cúbicos, né? Se somar vai dar os 48. Nos interessa só o menor, concorda? Só o menor. Então vamos pensar no seguinte. Nesse volume, lembrando que esse volume seria uma figura idêntica a essa daqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão 27. Eu vou pegar V1 e dividir em 2, tá? Eu vou chamar o V1 com a menor altura, que é 3 centímetros, então vai ficar assim, a área da base é 4π, porque é 2 ao quadrado vezes π, vezes 3. Então isso aqui vai dar 12. 12π centímetros cúbicos, certo? Agora, de 12π para 16, está faltando 4, concorda? Está faltando 4π, 4π centímetros cúbicos. Mas note que esse 4π, ele é aquele volume dividido por 2, que eu usei aqui, ó. Tá vendo aqui que é dividido por 2? Então, o volume 1/2, que é a segunda parte do volume 1, 1/2, tem que ser 4π centímetros cúbicos, tá? E ele vem, porque 4π com 12 dá 16. Então a gente faria a composição do V1. E ele vem de um outro volume, que eu não vou colocar nem nome, dividido por 2, que era a área da base, 4π, vezes a diferença entre a geratriz maior e a geratriz menor. Então, eu vou botar aqui, ó, x menos 3. Beleza? Que é esse pedaço aqui, ó.
Na hora que a gente faz isso aqui, é esse pedaço aqui que eu estou chamando x menos 3. Por quê? Porque esse pedaço aqui a gente sabe que é 3, que é igual a esse aqui, ó. Beleza? Bom, e a gente sabe que isso aqui deu 4π. Né? Ah, eu tenho que dividir isso daqui por 2, tá? Né? Porque o volume é 4π, x a menos 3 e tal. Se está dividido por 2, eu tenho que dividir por 2. Então eu corto o π aqui, passo 2 multiplicando, vai dar 8. 8 dividido por 4 dá 2. Então fica x menos 3 igual a 2 e x igual a 5 centímetros. Então a resposta deve ser essa. A geratriz maior deve ter 5 centímetros. Certo? Se a gente fizesse a conta, ó, 4π vezes 2 dá 8π. 8π dividido por 2 é 4π, que era o que realmente a gente queria que desse. Beleza. E vamos para o 29. Então, 29. O 29 diz assim: um copo cilíndrico cujo diâmetro interno mede 6 centímetros, então a gente já sabe, o raio mede 3. E cuja altura interna mede 10 centímetros, contém um certo volume de água. Então, a altura 10 centímetros. Contém um certo volume de água. Inclinando o máximo possível esse copo sem derramar a água, obtemos a medida indicada na figura. Tá? Então, a gente tem, ó, lembre que esse cara aqui, eu vou colocar aqui amarelinho, esse cara aqui, ó, mede 10. Ele continua valendo 10, certo? Então, esse cara mede 10 centímetros. Esse cara aqui mede 8, certo? Porque 2 está para cima, tá vendo? Ó? 2 está para cima. Beleza. Aí qual é o volume de água no copo? Tá. Então, vamos pensar no seguinte. Eu vou fazer daquela mesma forma que a gente fez o outro. Eu vou calcular um volume que eu vou chamar de V1 com 8 centímetros, certo? Depois eu vou calcular um com 2 centímetros, mas esse de 2 centímetros vai ser dividido por 2, porque eu só tenho metade dele. Tá? Então, ó, com 8 centímetros, a área da base, então 9π, né, porque é π é r ao quadrado, vezes a altura 8. Então, o V1 aqui vai dar 72π centímetros cúbicos. Agora o volume 2 vai ser 9π, porque a base é igual, só que a altura é 2. Então isso vai dar 18π centímetros cúbicos, só que eu só vou pegar metade. Então 9π centímetros cúbicos. Aí eu somo esse com esse aqui. Então o volume de água é 81π centímetros cúbicos. Tá certo isso? Certinho, né? Então, ó, só confere para mim, Marcão, ó. 29, 81π centímetros cúbicos, o 28, 5 centímetros, e o 27, 112π centímetros cúbicos. Certinho, né? Pois é, cara. É isso aí. Né? O negócio de geometria espacial é sempre você gravar como é que é a forma genérica do negócio. E aí, quando você vai para alguma situação especial, aí você tem que fazer as suas ponderações. Mas sempre pensa nisso, sempre pega a forma genérica, então, qual é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Tá, qual a situação especial que eu tenho? Aí vai ser o a mais que você vai precisar, tá? O que eu quero propor para você, então, para a gente fazer é o seguinte, ó, porque, porra, a gente teve meia hora de aula.
Vamos pegar e vamos tentar pegar essa uma hora que ficaram aí inúteis para a gente hoje e vamos tentar diluir isso nas outras aulas. Ou então, chegando perto das suas avaliações, assim, tipo uma semana antes, não na véspera propriamente dita, mas faltando aí uma semana e tal, a gente pega e marca uma outra aula de uma hora para a gente compensar essa hora que a gente não está usando hoje. Sim. Aham. Isso, isso. Isso, isso.